Vamos agora explorar, conversar um pouco sobre a história do Gato de Botas que você assistiu, que estava postada lá no grupo dos pais do WhatsApp, certo? Vamos às questões. Primeira questão: qual é o nome do personagem principal do conto? Ou seja, quem é a pessoa que mais aparece na história do Gato de Botas? O título da história já está falando isso, não é mesmo? Quem é, ó? Gato de Botas. Coloque aí no espaço da primeira questão o nome Gato de Botas. Lembrando de iniciar com letra maiúscula o nome gato, certo? Tia, mas a senhora disse que nome de animal a gente escreve com letra minúscula. Sim, só que aqui o nome gato, ele está dando nome a um personagem. Então, se é o nome de um personagem, você tem que escrever com letra maiúscula. Coloque aí, Gato de Botas. Vamos à letra B? Na letra B, ele pergunta o seguinte: que objetos ele pede ao seu mestre? Sim, o gato ele não vivia sozinho no mundo, ele tinha um mestre, não é mesmo? E ele pediu o que para poder ajudar o mestre deles? Ele pediu um saco e um par de botas. Coloque aí na letra B, um saco e um par de botas. Vamos lançar um desafio? Tente escrever o nome botas sozinho. Tente escrever o nome saco sozinho também. Eu sei que você consegue. Lembre-se sempre de iniciar a resposta com letra maiúscula, tá? Então, relembrando, o gato pediu que ao seu mestre um saco e um par de botas. Vamos agora para a letra C, para a segunda questão. A segunda questão, a gente vai conversar um pouco sobre a história, certo? Eu vou dizer minha opinião e você diz a sua para o seu orientador. Como personagem principal, consola o seu dono. O que o gato diz para o dono dele ficar mais calmo? Lembre-se que cada um dos filhos do moleiro ganhou uma herança, não foi? Um ficou com o moinho, outro ficou com o burro, outro ficou com o gato. E o que ficou com o gato consolou ele dizendo o quê? Que não era tão ruim, que estava tudo certo, não é mesmo? Na letra B, ó. De que forma o personagem principal conseguiu cumprir a promessa que fez ao seu dono? Ele contou com a sorte ou ele criou um plano? Ele criou um plano, não é mesmo? Ele criou um plano para poder ajudar o seu mestre a se dar bem na vida e acabou dando certo. Em sua opinião, esse conto teve um final feliz? Por quê? Na opinião da tia Layara, teve um final feliz? Sim. Por quê? Porque o gato conseguiu ajudar o mestre dele a se dar bem na vida, não foi mesmo? Ele fez ali umas enroladinhas, contou uma história, mas no final deu tudo certo. Vamos para a terceira questão? Na terceira questão, diz o seguinte: a tia até reescreveu o conto. Se você localizar o número 3 no seu livro, tem um quadrinho. E tá escrito isso daqui, ó. Tá dando para você ver? Era uma vez um moleiro que deixou de herança para seus 3 filhos o moinho, um burro e um gato. Olha o que esse moleiro deixou. Heranças são o que os pais ou alguns parentes próximos deixam pra gente, ó. Tá vendo? Vamos lá. E na letra A ele pergunta o seguinte: é possível saber quando e em que lugar acontece a história? Dá para saber quando eu começo com essa frasezinha bem que essas duas palavrinhas? Era uma vez. Se eu chegasse e dissesse assim, primeiro ano, era uma vez numa cidade. Você vai saber que cidade é? Você vai saber quando isso aconteceu? Não vai, não é? Então, quando eu digo que era uma vez, não dá pra gente saber qual era a cidade. Aí você vai pegar seu livro com seu lápis com borracha, ó, e procurar o quadrinho aqui da terceira questão que tá escrito o nome não e vai marcar um X, certo? Vamos lá na letra B. Ele pergunta o seguinte: o conto começa com era uma vez. De que outra forma ele poderia começar? De que outras formas começam outros contos de fadas? Olha só, pode começar, ó.
há muito tempo. Há muito tempo atrás, em um reino distante. Ó, então você pode escrever aí, ó, na letra B da terceira questão, há muito tempo, certo? Mas pode começar também sendo escrito em um reino. Quando você fala em um reino, não tem como você saber em que reino é, tem? Não tem, pode ser num reino aqui próximo, pode ser num reino bem distante, num reino que não exista mais, não é mesmo? E agora a gente vai virar para a página 17. Na página 17, pede para a gente ordenar a história. Vamos lá, a gente vai fazer uma brincadeira. A tia vai começar a ler e você vai procurar aí qual é a frase que a tia está falando. A primeira frase que você vai colocar, o número 1, ela tem que dizer o seguinte: o gato de botas levou um coelho e perdizes, que é um tipo de passarinho, de presente para o rei. Então, onde tem essa frase, você vai colocar o número 1. Encontrou a frase? Vamos à frase de número 2. Na frase de número 2, diz o seguinte: o gato de botas fingiu que seu dono tinha sido roubado. Então, nessa frase, você vai colocar o número 2. No número 3, você vai colocar o número 3 onde tem a frase: o gato de botas fez um combinado com os camponeses. Você vai colocar o número 3 onde tem essa frase. E no número 4, você vai colocar onde tem a frase que diz o seguinte: o gato de botas pediu ao ogro que se transformasse em um rato, certo? Vamos ver se você acertou a ordem? A ordem correta é essa, ó. 4, 3, 1, 2. Enumere aí. 4, 3, 1, 2. Enumerou? Muito bem. Vamos para a última questão da nossa atividade. A última questão, ela pede para a gente relacionar cada personagem com a fala correspondente. Vamos lá. Aí nós temos 3 personagens. A tia ilustrou com um desenho aqui, ó. O rei, o gato de botas e o Marquês de Carabás. Vamos lá. Primeiro ano, quem é que diz assim na história? Diga ao seu mestre que o presente muito me agradou e que eu agradeço muito. Quem é que falou isso? Foi o gato de botas? Foi o Marquês de Carabás? Não, foi quem? Foi o rei. Então, você vai ligar o último balãozinho vermelho para o rei que está lá em cima, todo poderoso com sua coroa. Vamos ligar? Depois, diz assim: meu mestre, não se desespere. Deus ajuda quem cedo madruga. Quem foi que falou essa frase? Quem é que tinha um mestre? Era o Marquês de Carabás ou era o gato de botas? Muito bem, o gato de botas. Ótimo. Ligue o balão azul para o gato de botas. Vamos lá? E por fim, sobrou quem? O Marquês de Carabás. Você vai ligar o balãozinho laranja para onde está o Marquês de Carabás. Ele está dizendo: meus irmãos vão poder ganhar a vida honestamente, um ajudando o outro. E eu, depois de comer o gato e fazer um tamborim com sua pele, não vai me restar nada mais do que morrer de fome, certo? Então, tendo realizado essa ligação, nós encerramos a nossa atividade, ok? Para casa, vocês vão fazer a página 18 e 19, caprichem na letra, lá tem mais uma historinha, você vai criar um final para essa história, ok? E depois postar no grupo pra gente a historinha que você criou o final. E a nossa aula de português fica por hoje e até a próxima aula. Beijo!